Começou. Empezado. Get started. Ikaishi. It has begun. O fim do mundo. Se num primeiro momento queríamos transformar o beco escuro em que tinham nos enfiado, agora constatamos que passamos do point of no return. Nada mais é como antes e jamais saberemos o que é normal. O Zeitgeist nos transporta para o passado que tanto queríamos ignorar e nos coloca frente a frente com o diabo. El mundo arde, enquanto as artes continuam proibidas de se manifestar presencialmente. Ao mesmo tempo, o Tsi-Shilu nos fez corporificar o intangível. E agora, radicalizamos esse processo ao apresentarmos o segundo Fest-Fim, Festival de Artes do Fim do Mundo, realizado de 29 de março a 4 de abril pela Companhia Apocalíptica, com o propósito de fomentar a apreciação artística mundial em tempos de pandemia. É um festival de artes não competitivo e totalmente online, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Serão 130 horas de programação, divididas em 79 atividades entre formativas, gravações, lives, estreias e internacionais, abrangendo um total de 15 vertentes artísticas e gerando renda para quase 200 artistas residentes nos 4 cantos do mundo. E é com orgulho que agora a Companhia Apocalíptica inicia o segundo Fest-Fim. Bem-vindos ao fim do mundo. Olá, eu sou a Cacá. Eu sou a Luciana. E eu sou a Dani. E nós somos do Bar do Podcast. Eu vou aproveitar que tá no comecinho do vídeo e pedir já pra vocês curtirem, compartilharem, seguirem, se inscreverem, todas essas coisas das redes sociais, para poder apoiar os artistas que estão enfrentando um perrengue danado nessa pandemia muito louca que não tem fim nunca. Eu acho legal curtir, porque eu ouvi dizer que dá muita sorte. Me disseram que assim é batata. Você curte, aí o crush te dá uma chance. Você compartilha e aí seu grupo passa no edital. É isso aí. Lu, para! Assim vou processar a gente se não der certo. Eu disse que dá sorte, foi o que me disseram. Mas por via das dúvidas eu curtia e compartilhava, viu? Bom, voltando ao assunto, no meio dessa pandemia pandemônica, a gente encontrou nos audiodramas, as narrativas através de áudio, uma forma de continuar fazendo arte. Separadas. E seguindo as recomendações de isolamento social. Mas juntas, porque juntas a gente escreve os textos, grava os áudios, sonoriza. Tudo isso é feito com a ajuda de muitos parceiros, com os seus textos ou as suas vozes, para nos ajudar a dar vida às nossas histórias. Os audiodramas têm como origem as radionovelas, que só foram possíveis graças ao Teatrofone, um sistema de transmissão via telefone de peças completas e óperas. O sistema contava com 2 captadores em cada lado do palco, o que permitia que a transmissão fosse estéreo, e aí a pessoa podia escutar se tivesse 2 aparelhos de telefone. Essa ideia foi um pouquinho mais elaborada logo depois e passou de ser transmitida via telefone para ser transmitida por rádio. Em 1922, uma rádio em Cincinnati, nos Estados Unidos, passou a transmitir regularmente os radiodramas. Isso fez tanto sucesso que passou a ser copiado pelas outras rádios. Foi em 1930 que as radionovelas se popularizaram. E aí tinha de tudo, né? Peça de teatro, cenas curtas, séries com vários episódios, docudramas, ou seja, documentários com partes atuadas. E de vários temas. Tinha romance, ficção científica, terror, suspense. As radionovelas se tornaram populares por muitos anos, até a invenção da televisão, quando as telenovelas sucederam às radionovelas. Mas graças às gravações digitais, à difusão da internet e à popularização dos podcasts, a radionovela tá ganhando força de novo. E hoje tem até o nome chique, que é audiodrama.
E a gente se apaixonou pelo formato, porque é possível criar mundos inteiros só com os sons. Por isso a gente está aqui para convidar vocês para experimentar a linguagem dos audiodramas com a gente. Nós temos algumas dicas para você que está começando a ouvir o audiodrama agora. Lembre-se de colocar o fone de ouvido, fechar os olhos e apagar a luz. Enquanto as pessoas que querem ter uma experiência mais imersiva buscam os seus fones de ouvido, eu vou explicar uma coisinha. O Bardo tem a ideia de trazer as suas histórias por audiodramas, narrativas através do som. Mas, como o festival é através de vídeos, criamos algumas imagens para compor o conto, mas elas não são necessárias para entender a história. Bom, espero que vocês estejam prontos. Com vocês, O Céu que Cai sobre a Terra. Jornal Blasting News, 20 de agosto de 2019. Fumaça de queimadas e frente fria fazem o céu escurecer em São Paulo. Por Francine Oliveira. O dia pareceu virar noite no estado, que ficou encoberto por fumaça e nuvens escuras a partir das 15 horas. A escuridão que assustou a população pode ser explicada pela chegada de uma frente fria e também pela fumaça acumulada de queimadas ocorridas principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No sul do Pará, produtores rurais no entorno da BR-163 anunciaram o Dia do Fogo, e o registro de focos de queimadas aumentou consideravelmente, segundo fotos de satélite divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em Rondônia, onde a umidade do ar e o nível de precipitação está reduzindo à medida que mais desmatamentos ocorrem, a população também denunciou a ocorrência de queimadas que deixaram o céu encoberto por fumaça. A escalada do desmatamento e o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra a proteção da floresta amazônica, bem como das reservas indígenas, têm causado tensões com países que investem no Fundo Amazônia. Preocupados com a política ambiental do atual governo, Alemanha e Noruega congelaram o envio de verbas para o fundo. Portal Gazeta Web, 21 de agosto de 2019. Sem provas, Bolsonaro sugere ligação entre ONGs e queimadas. Nesta quarta-feira, 21 de agosto de 2019, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que organizações não governamentais, ONGs, podem estar por trás de queimadas na região amazônica. Segundo ele, o ato seria feito para chamar atenção contra o governo do Brasil. O presidente não citou nomes de ONGs e, questionado se há embasamento para as alegações, disse que não há registros escritos sobre as suspeitas. Jornal Estado de Minas, 29 de novembro de 2019. Bolsonaro diz: Leonardo DiCaprio está colaborando com queimada na Amazônia. Por Bernardo Bittar. Em live na noite desta quinta-feira, 28 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro ironizou as doações que o ator e ativista Leonardo DiCaprio teria realizado em prol de uma ONG ambiental. A organização seria a mesma, segundo Bolsonaro, responsável por incêndios criminosos na Amazônia. Jornal Folha de São Paulo, 25 de dezembro de 2020. Amazônia e Pantanal perdem 3 estados do Rio de Janeiro em 2020 com queimadas e desmatamento. Por Daniele Brant e Renato Machado. De janeiro a novembro foram destruídos pelas chamas 116.845 km² do território da Amazônia e do Pantanal. No Pantanal, o principal problema foram as queimadas, que devastaram 40.171 km², o equivalente a 1/4 de todo o bioma. O governo acredita grande parte da tragédia à seca severa que atingiu a região neste ano. No entanto, especialistas também afirmam que a seca extrema não pode ser considerada um fator isolado. As mudanças climáticas estão relacionadas com desmatamentos regionais. O fogo não ocorre naturalmente, é resultado de uma ação humana, seja ela irresponsável, como uma queima agrícola, seja criminosa. Investigações já identificaram que alguns incêndios começaram em diferentes fazendas da região. O presidente Jair Bolsonaro disse que o IBAMA não atrapalha mais. Jornal Folha de São Paulo, 28 de dezembro de 2020. Em 2 anos, Bolsonaro esvaziou órgãos que cuidam de questões ambientais, indígenas e agrárias. Por Ranier Bragon.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a estimativa é de que mais de 11 mil quilômetros quadrados de florestas tenham sido destruídas na Amazônia Legal de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020, alta de 9,5% em relação ao período anterior e a maior área desde 2008. O país encerrou 2019 com 318 mil quilômetros quadrados de vegetação consumida pelo fogo nos 6 biomas, aumento de 86% em relação ao anterior. Em 2020, o Pantanal atingiu o recorde histórico de 22 mil focos de incêndio, 13 vezes mais do que em 2018. Os focos na Amazônia Legal também são os maiores desde 2010. O IBAMA sofreu corte de verbas de 4% para 2021, sendo que 1/3 do orçamento está condicionado à aprovação do Congresso. O IBAMA não atrapalha mais. Em reunião ministerial, Salles fala em aproveitar as atenções voltadas à pandemia do coronavírus para passar a boiada na flexibilização das normas ambientais sem necessidade de aprovação no Congresso. No que depender de mim, não tem mais demarcação de terra indígena, disse o presidente Bolsonaro em 2018. Não houve nenhuma terra indígena identificada, declarada ou homologada em 2019 e 2020. Na terra de Mourão, garimpo ilegal age sob vista grossa do Exército. O IBAMA não atrapalha mais. Desmate e queimadas cresceram com o desmonte de órgãos que cuidam de questões ambientais no Brasil. Sem provas, Bolsonaro sugere ligação entre ONGs e queimadas. Leonardo DiCaprio está colaborando com queimada na Amazônia. O dia pareceu virar noite no estado, que ficou encoberto por fumaça e nuvens escuras a partir das 15 horas. A população também denunciou a ocorrência de queimadas que deixaram o céu encoberto por fumaça. No que depender de mim, não tem mais demarcação de terra indígena. Não houve nenhuma terra indígena identificada, declarada ou homologada em 2019 e 2020. Amazônia e Pantanal perdem 3 estados do Rio de Janeiro em 2020 com queimadas e desmatamento. O IBAMA não atrapalha mais. O céu que cai sobre a terra. O céu pretejou. Quase que parecia que a gente estava num rio barrento, em que não dava para ver muito além da distância de 2 braços. A fumaça entrava no peito e parecia querer parar a respiração. Todos e todas estavam parados, com os peitos imóveis e sem conseguir parar de olhar para o céu. Levaram-se todos para longe da direção que o vento soprava. Foram para perto d'água do rio que trazia um pouco de segurança. Muni estava sentado e olhando os adultos, andando para lá e para cá, trazendo coisas e conversando sobre os terríveis Mayra. No auge dos seus 8 anos, não entendia ao certo o que eles faziam. Por via das dúvidas, era necessário cautela. Muni já havia visto alguns Mayra. Nesse dia, por precaução, se escondeu por detrás de algumas árvores. Mas não viu muito, tampouco ouviu. Alguns achavam que não tinha jeito que não lidar com os Mayra, e que era preciso aceitar, porque se não fosse por alguns deles, os Abá já teriam desaparecido. O chefe, Al-Wakari, não gostava nem um pouco dos Mayra, mas já não havia como segurar os mais jovens, que cada vez mais traziam coisas do outro povo para a aldeia. Muni ainda se lembrava de quando o chefe destruiu os arcos e flechas dos jogos, quando os mais jovens preferiram os jogos dos Mayra. A movimentação de todos continuava. Muni ouviu até dos adultos jovens que os Abá deviam passar cores de guerra. Tristeza, raiva e preocupação continuavam se intercalando nos rostos que passavam por ali. Algo precisava ser feito, ou a retaliação dos espíritos seria incontrolável.
Nunca tinham visto um fogo tão grande, um céu do dia tão sem sol. Era um pesadelo acordado e que acompanharia a maioria do Zabá durante os sonhos conturbados naquela noite. Na manhã seguinte, uma boa parte do Zabá já não estava mais lá. Ficaram apenas as crianças e os poucos velhos que não tinham sido levados pelas doenças. Mais uma das coisas que os Maira traziam em abundância, doenças que levavam embora apenas o Zabá. A velha Kamori estava de olhos postos em Muni e fez sinal para que ele a acompanhasse. Arcos e flechas estavam nas mãos de ambos. O da velha Kamori era grande e longo e o de Muni, apesar de grande em comparação com o seu tamanho, parecia um brinquedo perto do da anciã. Caminharam adentrando-se na floresta. No ar ainda era possível sentir o cheiro de fumaça, mesmo que estivessem indo na direção contrária ao fogo do dia anterior. Vamos pegar comida para hoje? Não. Caminharam mais um tempo. Muni percebe a velha Kamori muito séria. Nunca havia saído para caçar com ela, se é que era isso que estavam fazendo. Onde foram os mais velhos? Depois de um tempo, a velha Kamori responde: Foram fazer o que acham que devem. E eu vou fazer o que acho que devo. E você precisa da minha ajuda? Quero te mostrar e contar algo. E depois você faz o que acha que deve. Muni não conseguiu traduzir o que se passava, mas a anciã não parecia duvidar. Esse tipo de agir fez com que Muni não pestanejasse na caminhada. Você deve estar achando estranho eu aqui caçando. As mulheres mais velhas dificilmente são responsáveis pela caça com arco. Mas do jeito que os mais novos olham para os Maira, para a comida dos Maira, para as coisas dos Maira. Mesmo nessa idade, devo caçar melhor que a maior parte dos Zabá. Então, vamos caçar, mas não para comer? Muni, você sabe de onde veio o seu nome? Muni lembrava de ouvir dizer que era um menino que tinha um arco e flecha que salvou a aldeia há muitos e muitos anos. É de um menino que salvou o Zabá. Não apenas o Zabá, mas o mundo todo. Muni às vezes ouvia Kamori contar lendas do passado, mas a maior parte dos outros meninos e meninas já nem queria mais ouvir. A seriedade com que ela contava era desdenhada pelas gerações mais novas, que pensavam ser apenas histórias inventadas. Kamori parara de andar. Parecia ter ouvido o trinado que identificou como sua presa. Muni já participara de algumas caçadas para entender o sinal de presa à vista. Ambos se prepararam. Kamori já parecia ter feito contato visual e retesava o arco. Muni imitou o mesmo movimento e na mesma direção, apesar de não ter visto nada ainda. Kamori relaxou os músculos. Parecia ter desistido. Talvez fosse a presa errada. Talvez Muni tivesse feito muito barulho e espantado o que quer que seja. Antes que Muni conseguisse chegar a alguma conclusão, Kamori já caminhava na direção para onde apontara o arco. A velha abaixou-se. E pegou uma pequena ave nas mãos. Muni então se aproximou e viu uma pequena cabeça azulada saindo entre os dedos de Kamori. Ele não se lembrava de ter visto esse pássaro dentre as caças da aldeia. Que pássaro é esse? É um nambu. Nambu? Não parece um nambu. Esse era para ser um nambu diferente. Mas está diferente daquele que vi no sonho dessa noite.
Era um nambu grande, redondo e com as penas que refletiam a luz do sol. Era o espírito dono das aves que fazia um alerta e um chamado para resolver o céu preto. E vamos fazer o que com ele? Estamos procurando o dono dele. E o dono fica próximo dos seus. Queria lhe pedir permissão para fazer flechas especiais de nambu. Mas desse jeito está errado. O espírito não está aqui. Muni parecia não entender. Kamori continuou. Devíamos buscar o espírito dono das aves no nambu, mas esse pequeno não nos ajudará a encontrá-lo. Esta ave está cansada demais para voar ou para nos levar até ele. Ela abre as mãos e a ave para, encolhida no mesmo lugar onde caiu após ser solta. Parecia exausta demais para se afastar. Vê? A gente podia ter levado para comer. Vai ficar aleijado. O quê? Você vai ficar aleijado se comer. Crianças não podem comer esse tipo de nambu redondo. Se comer esse nambu, vai ficar aleijado com certeza. E você já devia saber que os abá não comem animais doentes. Depois dessa informação, Muni observou bem a ave. Não queria correr o risco de, no futuro, não se lembrar dessa penugem e acabar ficando sem uma parte do corpo ou defeituoso. A floresta estava de um jeito que Muni nunca tinha visto. A caça pelo espírito dono das aves foi se mostrando infrutífera. Acharam vários animais mortos queimados, dentre eles, alguns nambus redondos. Os poucos que acharam com vida estavam em um estado semelhante ao primeiro que encontraram logo cedo. Nenhum conseguia voar. O sol foi se cansando no céu e já estava na hora de começarem o caminho de volta. Os acontecimentos do dia anterior, mais o dia de caminhada, deixaram Muni exausto. Apesar de uma certa admiração pela obstinação de Kamori, após encontrarem talvez o quinto nambu morto, perguntou: Kamori, o que estamos fazendo? Por que você precisa encontrar esse espírito? Kamori se sentou. Os anos de seu corpo pareciam pesar agora. O garoto se sentou próximo à velha abá. O espírito das aves me chamou em sonho. Disse para que eu viesse e suas aves me levariam a ele. Quando um espírito te chama, é preciso atender. Não devemos enfurecer ainda mais os espíritos. Ele se mostrou como um grande nambu redondo e com a cabeça azul. E é isso que estamos procurando. De todas as aves, ele escolheu um nambu. Por isso, não consegui deixar de pensar em você. Em mim? Sabe, há muitos anos, o céu ficava mais longe. Era tão longe que não dava para ver o azul. Era escuro. Os abá ouviram um barulho que vinha lá de cima, como se muitos trovões caíssem no mesmo momento. O céu tremeu. No começo não entenderam o que estava acontecendo, mas com o passar dos dias, perceberam que o céu estava caindo, descendo devagar. Não sabíamos o que estava acontecendo nem o que fazer. O céu chegou a tocar o topo dos coqueiros e dos mamoeiros que seguraram o céu por um tempo. A copa das árvores fez com que o céu não grudasse na terra. Para aqueles que tinham menos medo, foi possível tocar o céu. Contam os descendentes desses corajosos que o céu é bem duro e impossível de empurrar para cima. O tempo passou e o céu quase esmagou a terra. Até que um menino de 5 anos de idade
foi chamado pelo espírito dono das aves. E no encontro, o espírito disse o que o menino tinha que fazer. O que o espírito pediu que o menino fizesse? Alguns dizem que o menino se chamava como você, Muni. O espírito disse que o menino Muni deveria colocar as penas do nambu redondo em suas flechas e atirar para o céu. A criança assim o fez. Retesou seu arco e apontou para o céu. Soltou a primeira flecha. Espanto e alívio. A flecha empurrou o céu para cima. O menino, esperto, soltou mais uma flecha e o céu subiu outro bom tanto. E então soltou a terceira flecha que fixou o céu na altura em que está hoje. Kamori, o que você acha que o espírito ia pedir para você fazer? Quando acordei, você foi a primeira coisa que vi. Não pude deixar de pensar que deveria trazer você junto comigo. Não sei. Quem pode ter certeza do que pensam os espíritos? A única coisa que sei é que ele não está feliz. E disse que esse sentimento também era compartilhado pelos outros espíritos. Você acha que o espírito ia pedir pra gente mandar o céu preto pra longe? Lá pra cima? Pensei que talvez você pudesse fazer isso. Eu sei. Vocês jovens não acreditam mais nessas histórias. E quanto menos acreditam, menos os espíritos se revelam para nós, em sonhos ou em vida. Muni, todo animal e planta tem espíritos donos. Se os abás abusam da caça de um animal, o dono do animal fica furioso. E depois de ontem, todos os espíritos devem estar em plena ira. Tivemos um chamado, e não atendê-lo é um erro. Velha Kamori, mas os espíritos devem saber que não foram os abás que fizeram isso. Os abás caçam e comem e os espíritos permitem que assim seja. Os espíritos são do nosso mundo e não do mundo dos Mayra. A vingança cairá sobre nós, pois em terra de Mayra não há espíritos. Eles têm o Deus deles e eles respondem a ele. E nós respondemos aos espíritos. O que vai acontecer? Os espíritos em fúria trarão as doenças para os abás. Não tem nada que a gente possa fazer para acalmar os espíritos? Fiz o que eu entendi que devia. Se o antigo pajé não tivesse sido levado por doença de Mayra, talvez pudesse nos ajudar a entender o que fazer. O espírito nos disse para vir, mas não entendemos o caminho. Como acalmá-los se não conseguimos falar com eles? Estamos podendo muito pouco agora. E sem um nambu que voe para nos levar até lá, não há o que fazer. Kamori tinha medo, e esse medo agora estava também em Muni. Então, viemos até aqui por nada? Talvez. Talvez a solução seja o que os mais jovens estão fazendo. Indo conversar com o que eles chamam de Mayra menos maus. Talvez o fim do mundo não seja o céu caindo, mas seja uma fumaça que não deixe a gente ver nós mesmos e que doa para respirar. Talvez o fim seja a fúria dos espíritos. Talvez o fim seja os espíritos pararem de falar com os abá. Talvez eles nos esqueçam. Talvez só estejamos apenas adiando o fim do mundo. A velha Kamori parecia ter envelhecido. Ela respirou fundo e se levantou. Parecia triste, com medo e talvez até um pouco resignada com um futuro trágico. Ela estava se preparando para fazer o caminho de volta. Muni seguiu silenciosamente os passos de Kamori. Ele viu então mais um nambu morto.
talvez fosse um dos que eles já tivessem encontrado. Pediu licença ao espírito dono das aves. Aproximou-se do pequeno Nambu e pegou-o na mão. Virando a ave cuidadosamente entre os dedos, achou as penas que estavam menos chamuscadas. Retirou-as da ave e colocou em suas flechas. Kamori percebeu o que estava acontecendo e o acompanhou com os olhos e com o coração. Muni pediu a ajuda do espírito dono da ave. Foi em direção a uma clareira, uma que tinha sido aberta pelo fogo. Não vamos saber se não tentarmos. Não saberemos se não tentarmos. Os dois retesaram seus arcos com penas de nambu redondo e soltaram suas primeiras flechas em direção ao céu. Você acabou de ouvir O Céu que Cai sobre a Terra, de Luciana Mizutani, livro inspirado em uma lenda do povo e Colin Gavião, recontado por Beth Midlin. Revisão especializada, Akaruki Kupan. Narração, Luciana Mizutani. Muni, Carla Gmurzik. Kamori, Kátia Massotti. Uma produção, O Bardo. Obrigada por ouvir até aqui. Esperamos que tenha curtido a experiência. Se quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, é só procurar a gente nas redes sociais, @obardopodcast. Até mais!